Boa tarde, ou boa noite, ou ainda bom dia. Não sei qual é o horário que você está assistindo a esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Bruno Sichella, eu sou advogado com mais de 10 anos de atuação. Já passei pelo direito civil, já passei pelo direito previdenciário, já passei pelo direito trabalhista e é nele que eu tô ultimamente. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como expandir a operação do escritório de advocacia utilizando duas ferramentas principais que a gente tem no mercado hoje em dia. Uma, o processo eletrônico e depois as ferramentas digitais propriamente ditas. Dentre elas a gente tem aí o chat GPT que anda muito forte, né? Mas fora isso, a gente tem sistemas de gestão, a gente tem posts em redes sociais. Então as ferramentas digitais, elas são um mundo muito grande e muito amplo. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Lembre-se, já se inscreva, deixe aqui o seu like, deixe suas dúvidas no comentário aqui embaixo, que a gente vai tratar um pouquinho sobre esses temas. Olha só, esse é um quadro, esse é um programa de estreia hoje, tá? Então o nome desse quadro é justamente como acelerar o crescimento do seu escritório, tá? Usando, lógico, as ferramentas digitais, tá bom? Então vamos direto ao ponto? Vamos conversar um pouquinho sobre processo eletrônico. Olha só, para o pessoal mais novo, tá? Pessoal mais novo no direito, pode não lembrar, mas o direito já existiu em papel, tá? Os processos, eles já foram físicos. Eu peguei essa época, lógico, peguei já mais o final, né? A gente teve aí, logo depois que eu comecei a advogar, já veio a transição para o processo eletrônico, mas no período da faculdade, enquanto eu era estagiário, os processos, eles ainda eram físicos, tá? Para vocês terem ideia, eu advogo aqui na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Não sei de onde você está me vendo, né? Nosso Brasilzão aí é enorme, então eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu era estagiário em Curitiba, tá? Em Curitiba nós tínhamos o Fórum Civil, ficava ali no centro, continua, né? Eles dividiram o prédio, mas era ali antes. E para vocês terem ideia, cada andar do Fórum Civil tinha uma empresa de cópia, tá? Uma copiadora. Então era serviço o dia inteiro, tinha uma fila gigantesca para você conseguir fazer uma cópia do seu processo quando ele ainda era físico. Uma dica nossa dos estagiários era fazer amizade com o pessoal do Xerox, né? Você pegava o teu processo, deixava ali, ia fazer outras coisas e depois você voltava para pegar a cópia pronta para não perder tempo de tanto movimento que tinha, tá? Você via muitas e muitas pessoas andando com aqueles carrinhos cheios de processo. Eu estagiava no civil, os processos já eram grandes, mas eu tinha dó mesmo da galera que fazia estágio em processo na área criminal. Cara, lá os processos eram enormes, 7, 8, 9, 10 volumes. Eram coisas absurdas. Era tão absurdo e tão demorado, tá? Por sorte, a gente evoluiu disso para o processo eletrônico como a gente conhece hoje. Nem tudo são flores, é óbvio. A gente tem falhas no sistema, tem dias que não adianta, o sistema não funciona, né? Você é obrigado a esperar, você fica refém do funcionamento do sistema. Mas já é muito, muito, muito melhor do que você ter que andar com papel para cima e para baixo, você ter que tirar cópia, você ter que ir até o fórum, né? Então, o objetivo da nossa conversa hoje é trazer para você, colega advogado, essa outra realidade, para você expandir a sua visão e pensar o direito como ele é hoje. Como ele é hoje, para ele ser atual, eficiente, tá? Muita gente tem medo da inteligência artificial porque eles pensam o seguinte: ah, eu vou ser substituído por um robô. O robô vai fazer o meu trabalho. Olha, eu não te julgo, porque no começo, quando começou-se a falar em inteligência artificial, vários veículos de comunicação trouxeram manchetes nesse jeito. Eu me lembro de uma que era assim, um estudo no Reino Unido, um robô havia feito uma petição inicial numa velocidade muito mais rápida que um ser humano. E essa era a manchete.
Nos Estados Unidos, a Suprema Corte estava testando o uso, né, da inteligência artificial para produzir sentenças e pareceres, o que também é óbvio vai ser muito rápido, né? Mas é importante deixar isso claro já no começo. A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, ela não vai assumir a sua função. A inteligência artificial, ela veio para te auxiliar. E dentro desse quadro que eu estou criando hoje, a gente vai conversar muito sobre isso e eu vou te mostrar as inúmeras aplicações que a inteligência artificial pode ter. Não só o ChatGPT, tá? A gente começou com ele, ele é o mais famoso, mas existe uma série de inteligências artificiais que você pode usar no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Então, a inteligência artificial, ela é uma auxiliar. É como se você tivesse um super estagiário que conhece de todos os assuntos que você possa imaginar e que tem uma velocidade de resposta muito grande. Mas isso não quer dizer que o advogado é dispensável, que a gente não vai mais ter um mercado de trabalho, tá? Nós temos já, é um grande auxiliar, mas ainda é essencial o humano, a pessoa, ela precisa estar aqui. No caso de uma audiência, é o advogado, o ser humano, que vai analisar o que está acontecendo naquele exato momento. Então, não tem como substituir isso. Pelo menos não ainda. No futuro, eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial como um acessório, um super acessório, né? Mas voltando um pouquinho sobre o processo eletrônico. Então a gente saiu de um momento de processo físico, algo que demandava muito tempo, muito dinheiro, era preciso deslocamento, as audiências elas eram realizadas, né, no fórum, de forma presencial. Então o advogado, a parte, o juiz, os auxiliares da justiça, todo mundo precisava estar lá naquele local. Então você tinha um grande deslocamento de trânsito, você tinha a demora, o estresse, né? Numa cidade pequena até não, mas e nos grandes centros? Por exemplo, aqui na capital do estado do Paraná. Poxa, você tinha pelo menos 1 hora de deslocamento, né? Fora isso, era preciso ter um espaço físico gigantesco que comportasse essa quantidade de gente. E o processo eletrônico veio então para facilitar tudo isso. No começo, muita gente ficou receosa, porque eu não vou saber usar, como que isso vai funcionar? É seguro, né? Então, assim, tudo que é novo, no primeiro momento, ele assusta. É normal, a inteligência artificial fez isso. Você, se tiver filhos, quando foi ter seus primeiros filhos, o primeiro, o único, né? Não sei, mas ficou com medo. Poxa vida, o que eu vou fazer agora? Como que vai ser daqui para frente? Na transição do processo físico para o eletrônico, a mesma coisa. As pessoas ficaram preocupadas, né? As pessoas não sabiam como se comportar naquele momento. E isso é normal. Então a transição do processo digital, a transição do processo físico para o processo eletrônico, num primeiro momento, trouxe aquele apavoro, aquele medo das pessoas, né? Mas a gente tem visto aí, com o passar dos anos, que o processo eletrônico foi uma ideia muito boa e veio para auxiliar tanto nós, advogados, quanto os clientes, tá? Então, o que eu quero com esse quadro é te ensinar estratégias eficientes que vão fazer o seu processo andar mais rápido, ser analisado primeiro, para que você tenha mais resultado, para que você consiga focar naquilo que interessa, que é a prospecção de clientes. Ou então, se você já está satisfeito com a quantidade de clientes que você tem no seu escritório, que você possa dedicar mais tempo para sua família, para lazer, para estudar, para o que quer que você queira fazer. Tá? São estratégias eficientes que eu aplico no meu escritório. Como eu disse, eu já tenho mais de 10 anos de atuação e notei que, após eu adotar isso como um padrão dentro do escritório, a coisa começou a caminhar de uma forma diferente. Tá? Então, só para te dar um exemplo, para você que está me acompanhando nesse vídeo, que tipos de estratégias a gente pode utilizar? Petições mais concisas, petições objetivas, destaques em locais-chave, não com aquele famoso negrito e sublinhado, não, de forma diferente, de forma a mostrar para o juiz, para o servidor, o que você está tratando naquele processo.
Uma das dicas mais legais que eu gosto de passar é faça um resumo analítico já no início, na primeira página, tanto nas petições iniciais, nos recursos ou mesmo nas alegações finais, um momento chave do processo. Faça um resumo. Retire da tua petição o dos fatos e faça ali um resumo analítico do que você quer de forma clara e objetiva. Olha, o caso trata do assunto X, por isso o pedido é Y. Se você utilizar essas estratégias no dia a dia, eu tenho certeza, os seus processos começarão a andar de forma mais célere. Quer ver outra ferramenta digital que fez com que os processos andassem numa velocidade absurda e que faz com que você, colega advogado, tenha mais resultados? Depois da pandemia, o CNJ, durante a pandemia, na verdade, né, foi criada aquela ferramenta de emergência para que nem tudo ficasse parado. Então a gente teve uma plataforma única e exclusiva para tratar de audiências, né, para poder resolver algumas situações emergenciais, porque mesmo com a pandemia, nem tudo pôde parar. Existem demandas que tratam de medicamentos, home care, a criança e adolescente, violência doméstica, são assuntos que não podiam parar mesmo durante a pandemia, né? Então, para essas demandas em específico, foi criada essa ferramenta. Só que depois, notou-se, né, que ela funcionou muito bem, e aí foi criado o chamado balcão virtual. Não sei se você já utilizou. Se não utilizou, está perdendo uma excelente oportunidade de ser lembrado dentro da secretaria, seja do civil, trabalho, criminal, qual a área que você atue, e fazer com que o seu processo ande mais rápido. O balcão virtual você acessa direto pelo site do tribunal. Se você quiser usar a área civil, no Paraná, TJ Paraná. Se você advoga na área trabalhista, dentro do Paraná, TRT9. Se você advoga na área previdenciária, né, na Justiça Federal, dentro do site da Justiça Federal. E assim em todos os tribunais do país. O que a gente tem hoje são ferramentas que auxiliam a forma de que você conduza o seu processo e leve um resultado mais rápido para o seu cliente. Que na verdade é o que importa. Sejamos sinceros. As pessoas acreditam que o advogado só deve receber no final do processo se tiver sucesso. Imagine então se você conseguir adotar estratégias que façam com que você chegue mais rápido no fim do processo, que você traga para o seu cliente uma resposta do judiciário de forma mais rápida. Isso vai fazer com que você tenha mais honorários, que aquele seu cliente lembre de você mais vezes e o principal, que esse cliente te indique, porque advogado que traz resultado é visto pela sociedade como um bom advogado. Você pode ter inúmeros títulos, pode ter estudado muito, você pode dominar a lei de trás para frente, você pode saber todos os detalhes. Se você não traz resultado para o seu cliente, você não é visto pelo mercado como um bom profissional. Trazer resultado vai além de apenas dinheiro no bolso do seu cliente. Existem casos em que o dinheiro é o que menos importa. Quer um exemplo? As ações na área de saúde. Se o seu cliente precisa de um home care, que é um tratamento em casa, se ele precisa de um medicamento de alto custo, o dinheiro para ele não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença para ele é a rapidez com que você conseguiu alcançar o objetivo que ele precisava. Qual foi a velocidade que você deu para ele? O direito a ter o tratamento em casa, o direito a receber o seu medicamento. É isso que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Às vezes, colega, você pode estar começando a profissão meio perdido, não sabe para que lado vai, para onde atua. Eu mesmo disse na introdução desse vídeo que eu já passei por mais de 3 ramos do direito até me encontrar finalmente na área trabalhista. Mudar de área é normal, não tem problema nenhum. Agora, o que você não pode deixar é de buscar sempre a excelência e o melhor resultado para o seu cliente, no menor tempo possível. Por isso, as ferramentas digitais estão aí para nos auxiliarem. E é aí que eu digo mais uma vez, a inteligência artificial não vai roubar o lugar do advogado. Ela veio para auxiliar. Assim como o processo eletrônico veio. Assim como todo mundo precisa se modernizar dentro da sua profissão. Com o direito não é diferente. A gente já vai ter que estudar para sempre lei, porque a lei muda toda hora. Agora, a forma de gestão dos seus escritórios também precisam evoluir. E isso é uma coisa que não é ensinada em faculdade.
A faculdade ela te prepara para ser advogado, mas não te prepara para advogar. Muitas das faculdades te preparam apenas para a prova da ordem. Por quê? Os aprovados na ordem trazem resultado para as universidades. O que você vai fazer depois com a sua carteirinha não é problema da sua faculdade. Muitas delas não estão nem aí para isso. E aí é quando você está aqui, no campo de batalha, que a situação fica complicada. O que fazer? Como atrair clientes? Será que eu abro um escritório e fico rezando para aparecer cliente? Será que eu abro um escritório, encho as redes sociais de postagem, trago um monte de informação? Será que isso vai me trazer clientes? Olha, eu te digo o seguinte, seguidor e like não pagam as contas, não pagam os boletos. O que paga é cliente dentro do seu escritório, é contrato assinado. É o honorário sendo pago na conta todo mês. E para isso, é preciso que você vá além do estudo meramente da lei. É preciso que você saiba formas de gestão, é preciso que você saiba como falar com seu cliente, como atender, o que é necessário para atender esse cliente. Não é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu estou te ensinando, quero te ensinar daqui para frente, são as estratégias para que você consiga chegar mais rápido no fim do processo, trazendo o resultado que o seu cliente espera. Então eu já disse para você que o processo eletrônico ele é bom, ele veio para melhorar a coisa. Eu te dei um exemplo de uma ferramenta que agiliza muito a tramitação dos processos, que é o balcão virtual. E repito, se você nunca usou, use. Use, porque é uma forma muito eficaz de fazer com que o seu processo ande de forma mais rápida. Colega advogado, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: sem os auxiliares da justiça, nada é feito. Nós precisamos de todos os envolvidos no processo, eu concordo. O advogado é importante, o juiz é importante, o assessor é importante, o chefe de secretaria é importante, o estagiário é importante, mas todos os auxiliares da justiça são tão importantes quanto. Pense comigo, você dá entrada no seu processo, no seu escritório, o processo entra no sistema do processo eletrônico, o pessoal do cartório distribuidor manda para uma das varas competentes para resolver aquele caso. Chegou lá no computador do servidor a ordem para ele mexer no seu processo. E aí? Se você não dá uma lembrança para esse servidor, ele vai ficando. Passam as medidas urgentes na frente. Se o seu caso não tem um pedido de urgência, ele já vai ficar para trás. Se o seu processo for justiça gratuita, ele vai ficar para trás de novo. E aí? Como que você vai fazer o seu processo andar se você não tem uma forma, não conhece a forma de fazer? Veja, antigamente, quando existia o processo físico, a forma de fazer andar rápido era ir ao fórum. E quantas vezes eu, como estagiário, fui no fórum, levava lá minha pastinha cheia de autorizações, não tinha OAB, às vezes precisava fazer uma carga de um processo, que era pegar o processo físico e levar para o escritório para analisar. Isso acontecia muito quando tinha prazo, né? Ou então levar para fazer cópia, quando não era possível tirar o processo do cartório, né? Então, naquele tempo a gente fazia assim, ia lá no balcão, fazia amizade com o pessoal do cartório, explicava a situação, pedia, pelo amor de Deus, me ajude. E aí, hoje? Como que isso é feito? O processo físico não existe mais. Você ainda vai no fórum, você ainda vai e se desloca, perde tempo, fica estressado com o trânsito. Não faça isso. Use o balcão virtual. São chamadas rápidas. Muitas vezes funcionam muito melhor do que ligar. As pessoas não gostam de falar no telefone. E qual é a vantagem do balcão virtual? O servidor que te atende, ele pode escolher se ele quer a câmera ligada ou desligada. E você é a mesma coisa. Eu te digo por experiência, em 90% dos casos a câmera fica desligada. Por quê? Hoje, depois da pandemia, viu-se que o sistema híbrido de trabalho é mais eficiente. Ou seja, numa parte da semana os servidores vão até o fórum, em outra parte da semana eles fazem o trabalho de casa. E olha, não julgue o trabalho de casa sem antes conhecer. Muitas pessoas mostraram durante a pandemia que a sua produtividade em casa subiu muito. As grandes empresas prestam atenção nisso, né? As grandes empresas prestaram atenção no aumento da produtividade durante a pandemia. Muitas não voltaram mais para o regime 100% presencial como era antes. Muitas continuam com o sistema híbrido, assim como o Poder Judiciário.
Então, com a câmera desligada, o servidor ele vai te atender, ele vai te ouvir, mas ele não necessariamente precisa estar lá no cartório, ele pode estar em casa, fazendo outra coisa. Se ele está usando pijama, se ele está sem pentear o cabelo, pouco importa. O que interessa é que o serviço está sendo feito e os processos estão andando. E eu adoto como estratégia no escritório toda semana ligar via balcão virtual para todos os processos que necessitam de um andamento rápido e conversar com o pessoal, explicar, cobrar. Olha, se você soubesse como isso acelera a tramitação. Por quê? O servidor, ele analisa o teu processo na hora, ele é obrigado a pelo menos ler a última petição que você fez para entender daquilo que você está falando. Às vezes, você tem ali um pedido de urgência que realmente precisa que seja analisado na hora. Com o servidor lendo, vendo na hora, é para ele dar um comando no computador, é muito mais fácil. Então, use como estratégia o balcão virtual. Faça chamadas. Lógico, trate as pessoas de forma amigável, como você gostaria de ser tratado. É o tratamento que muda a forma como o seu processo anda dentro de um cartório. Pense comigo o seguinte, você vai lá, vai atender um cliente, aquele cliente extremamente estressado, rude, que não sabe falar, que grita, que esperneia. Você vai querer atender essa pessoa? Você vai querer esse tipo de cliente dentro do seu escritório? Você, como advogado, pode escolher. Agora o servidor não pode, é aquilo que chega para ele. Se chega um advogado assim, estressado, mal-humorado, que não consegue conversar, que não consegue expor a ideia, ele não vai fazer nada por você. Então, tenha cordialidade. Trate as pessoas do modo como você gostaria de ser tratado. E passe a usar o balcão virtual e depois volte aqui e comente para mim se isso não acelerou a tramitação dos seus processos. E olha, essa é apenas uma ferramenta das tantas que a gente tem hoje aí que podem acelerar o andamento dos processos. Quer ver outra forma de acelerar o andamento dos processos e conseguir trazer um resultado maior para o seu cliente? Petições claras e objetivas, sem juridiquês, sem enrolação, direto ao ponto, direto àquilo que é necessário. Colega advogado, não cometa mais esse erro a partir de hoje. Começar qualquer petição sua de intervenção no processo fazendo aquele resumo gigantesco de tudo que aconteceu dentro do processo até aquele momento. Esqueça isso. Faça um resumo curto daqueles temas essenciais e centrais para o seu caso, de forma destacada. Eu gosto de chamar isso de resumo analítico. Uma coisa simples, direto ao ponto, para apenas relembrar a pessoa que vai tratar do seu caso os principais pontos e aí você já vai direto para aquilo que você precisa. É uma técnica difícil de ser aplicada? Eu não acho, mas nós temos colegas na nossa profissão que gostam de escrever, que gostam muito de expor as suas ideias dentro, as suas teses dentro dos processos. Para esses colegas, pode ser que essa dica seja um pouquinho mais difícil de ser implantada, mas com o tempo, você vai ver que é um exercício que vai virar automático e isso vai ajudar muito na tramitação. O servidor, quando pega para analisar um caso, ele tem inúmeras petições ali aguardando análise, processos aguardando andamento. Ele não gosta de perder tempo nos processos. Se você puder facilitar a vida da pessoa que está ali trabalhando, analisando o seu caso, você já sai ganhando pontos na frente. E muitos, e muitos. Se você duvida do que eu estou falando, experimente fazer uma chamada via balcão virtual, converse com as pessoas e faça uma pergunta nesse sentido. Indague a ela qual é o tipo de petição que ela gosta de analisar. Você vai ver que o que eu estou te falando faz todo o sentido. Todo servidor gosta de pegar uma petição clara e objetiva. Isso facilita o trabalho dele. Facilita, na verdade, o trabalho de todos, não apenas dele. Então, use como regra nos seus processos petições claras e objetivas com destaque naquilo que realmente importa. Olha só, a gente está conversando faz pouco tempo e eu já tirei inúmeras dicas de como melhorar a tramitação dos seus processos. Isso eu estou falando dentro da justiça e fora da justiça, ou antes de chegar na justiça. Tem alguma coisa que você possa fazer? É óbvio. E aí a gente vai entrar no tema das inteligências artificiais.
Hoje existe o ChatGPT, existe a inteligência artificial do Google, a Microsoft criou uma inteligência artificial que trabalha com você dentro do Word, que pode reescrever tudo aquilo que você está colocando no papel. Então veja que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela está aí para nos auxiliar. E dentro do tema inteligência artificial, tem muito assunto para a gente tratar. Existe a possibilidade, vou te dar aqui um panorama geral, existe a possibilidade de criar um robô que a gente chama de bot, né, um chatbot, para você colocar determinados temas ali e ele fazer pesquisa, ele te trazer um resumo. Sabe aquele processo enorme que você tem que analisar página por página? Você pode usar a inteligência artificial para fazer um resumo para você dos principais pontos. Você pode usar a inteligência artificial para fazer um resumo daquele recurso que você precisa tratar. Em vez de você ter que ler o processo todo, você usa a inteligência artificial para acelerar os processos e tornar a sua vida mais tranquila, para que você possa focar naquilo que mais interessa, prospecção de clientes. Se você está satisfeito com a quantidade de clientes, mais tempo para sua família, para lazer, para estudar, para aquilo que for importante e interessante para você. Então veja que é preciso que a gente modernize a nossa forma de atuação. Não é porque a velocidade da mudança é muito grande que você não possa acompanhar. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento de computador, mesmo que você não tenha tanto conhecimento sobre a inteligência artificial, mesmo que você acredite que já está velho para isso, eu cansei de escutar gente falando assim, mas eu tenho muita idade, isso não é mais para mim. Não, é possível para todo mundo. E eu estou aqui para te ajudar com isso, para te mostrar como é possível melhorar a sua atuação, tornar o seu processo mais rápido, o andamento dele mais rápido, para que você tenha mais dinheiro entrando no seu escritório. Como eu já te disse, advogado que traz resultado para o cliente de forma rápida é o advogado que se destaca no mercado de trabalho. Então, olha lá, recapitulando, a gente já tratou aqui hoje sobre processo eletrônico, a gente já tratou sobre como melhorar o andamento do seu processo usando as ferramentas que o próprio Poder Judiciário tem. A gente já tratou de forma superficial, eu confesso, sobre as inteligências artificiais, porque eu estou preparando uma aula muito legal sobre isso, eu vou te trazer muita informação. Então não deixe de se inscrever no canal para não perder essa aula, vai ser incrível, eu vou te trazer muita coisa mesmo, vou te mostrar na prática, você vai acompanhar comigo aqui, a gente vai fazer juntos uma análise utilizando a inteligência artificial, você vai ver como isso acelera o dia a dia do advogado. Eu já te trouxe aqui também as informações que é possível que você use a inteligência artificial dentro do Word, é possível que você use o ChatGPT combinado, né, com a inteligência artificial do Word e tantas outras inteligências artificiais que a gente tem no mercado hoje em dia. É possível utilizar isso de forma eficaz para que você possa se concentrar na gestão do seu negócio. É preciso, colega advogado, que você pare de olhar a advocacia da forma como ela era feita há 20, 30 anos atrás. É preciso que a gente se modernize. A advocacia, né, o seu escritório, ele é uma empresa. E como tal, ele precisa ser administrado como uma empresa. É preciso que você crie metas para toda a sua equipe. É preciso que você cobre resultados. Mesmo que você advogue sozinho, ou você e mais uma pessoa, você, um estagiário, uma secretária, todos precisam ter metas. E a sua meta, colega advogado, é trazer clientes para o escritório. Como você vai trazer clientes para o escritório se você perde lá um montão de tempo tendo que analisar uma pilha de documentos, perdendo tempo analisando um processo, tendo que ligar, tendo que cobrar andamento? Então, a gente precisa modernizar essa forma de atuação. E é isso que eu vou te mostrar a partir dessa série de vídeos. Hoje é o primeiro deles. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se você quer saber sobre um tema específico dentro do processo eletrônico, dentro das ferramentas digitais, comente aqui que eu vou ter o maior prazer em te trazer a solução para o seu problema. Um abraço e até a próxima!